Oi pessoas, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu quero começar esse vídeo já agradecendo muito a vocês pelas mensagens que eu tô recebendo lá no Instagram, aqui mesmo no YouTube. E esse vídeo vai ser um vídeo voltado para mais uma mensagem que eu recebi. Então, nesse vídeo eu vou abrir um pouco mais o meu coração para vocês, a minha história, a minha intimidade, porque eu recebi uma mensagem falando sobre aquele sentimento de fracasso pós quando a gente conclui lá a faculdade, o curso, se forma em design de interiores ou se forma em arquitetura especificamente, porque a pessoa que me mandou essa mensagem é formada em arquitetura e ela me disse que se sente um fracasso porque ela até tem projetos, ela até tem clientes, mas ela não sente que a carreira dela está deslanchando. E eu quero dizer para vocês que eu sei o motivo disso e eu vou contar para vocês, na verdade, sobre o meu fracasso escondido por trás do meu sucesso. No momento que eu achei que eu estava no ápice da minha carreira, na verdade, eu estava me sentindo uma fracassada, eu estava me sentindo como se de nada estava adiantando toda aquela correria, aqueles horários de projeto que eu ficava madrugadas e madrugadas fazendo. Então, hoje eu vou contar um pouco mais para vocês sobre isso. Então vamos lá, eu já falei aqui no canal, já contei para vocês como que eu iniciei a minha carreira aqui, né, no setor de design de interiores, no setor de design de planejados. Eu já contei um pouquinho, então se você não viu, eu sugiro que você volte alguns vídeos aí, que você vai encontrar eu contando sobre isso, mas eu acredito que não tenha sido muito diferente de todo mundo, né? Após eu cursar design de interiores, eu tive a oportunidade, a tão sonhada oportunidade de iniciar o meu primeiro projeto para clientes reais. Então, eu vou começar contando para vocês como é que foi. Tinha um casal de amigos do meu marido que me contratou para fazer um projeto para eles, para o apartamento deles. Era um casal e um filho, né, que habitavam naquele apartamento. E eles me pediram para desenvolver um projeto. Eu tinha conhecimento, como eu sempre falo para vocês, a gente sai com uma bagagem muito boa em relação ao como fazer, estilo, cores, qual é o modelo de cada coisa, ergonomia e tudo mais, mas eu não tinha um conhecimento nem de quanto cobrar. Eu lembro que foi uma dor para mim porque eu não sabia quanto cobrar, então eu sei lá, meio que achei que dava pra... Porque a gente vai pesquisar, só um parênteses, né? Quanto que o povo tá cobrando por aí e não adianta, né? Porque não é a nossa realidade, é o primeiro projeto, mas depois a gente fala mais disso. Então eu fui e falei assim, vou cobrar um valor X. Não lembro de verdade quanto eu cobrei na época. Eu acredito que em torno de R$ 1.200, vamos supor, para fazer um apartamento todo, isso em 2012, 2013, por aí. E daí eu iniciei aquele projeto tão sonhado, coloquei toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento ali e com muito choro, com muito nervosismo, mas eu consegui desenvolver aquele projeto. E eu olhava para aquele projeto 3D, eu falei, gente, tá lindo esse projeto, tá maravilhoso. E daí eu fui apresentar para os clientes aquele projeto e pimba, minha primeira frustração. Os clientes fizeram 10 mil observações sobre aquele projeto. Então eu olhei para aquilo e falei assim, gente, como assim eles não estão entendendo? Esse projeto tá lindo, essa casa tá linda. Eu lembro que no hall de entrada do apartamento deles eu coloquei um espelho redondo com um aparadorzinho bem no meio, super tendência 2013 isso, hein? Com um aparadorzinho, né, uma prateleirinha. Aí a esposa olhava pro marido e falava assim, você vai largar pente nesse lugar aí? Aí ele falava pra ela, e você então vai largar, sabe assim, um conflito total. Aí foi a minha primeira frustração, porque eu entendi naquele momento que eu não entendi quais eram os desejos e a necessidade real que eles precisavam ali, ou entender até um pouco mais sobre eles. Então eu entendi que eu não tinha entendido nada, né? Então assim, a minha primeira frustração foi essa. E daí dá aquele start na nossa cabeça, vocês vão entender por que eu tô contando essa historinha. Eu olhei e falei assim, já sei. Eu acho que na verdade, se eu tivesse feito um render mais maravilhoso, eles iam ter gostado mais, que não sei o quê. E daí eu comecei a buscar meios de projetar de uma maneira mais visualmente mais bonita.
Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí outra coisa que eu pensei, eu falei, gente, mas tá lindo, eu moraria nesse apartamento. Aí foi a segunda frustração, eu entendi que na verdade aquele projeto não era pra mim, porque é um grande erro, fica a dica aí, hein? É um grande erro do profissional, principalmente quem tá se informando, ou então alguns que ainda gostam de errar na mesma coisa, é achar que a casa é pra eles. Então eles falam assim, ai, mas eu acho lindo. Tá, você pode achar lindo, que se o cliente não achar, de nada adianta você colocar ali. Então, um erro é a gente achar que está projetando para si mesmo ou achar que a gente está fazendo um showroom, eu sempre falo, né? Você quer colocar tudo que você aprendeu, tudo que você está vendo de tendência na casa do cliente e acaba não ficando a cara do cliente, então ele não vai se identificar e você vai se frustrar porque fez tudo errado. Tá? Então, o primeiro erro que eu cometi quando eu fiz o meu primeiro projeto foi isso. Eu fiz como se fosse pra mim e não é pra você que você tá projetando, é pra uma pessoa que tem um gosto totalmente diferente, uma rotina totalmente diferente, hábitos diferentes. Então, assim, aquele casal, eles trabalhavam no fórum, os dois, e eu lembro que assim, eles passavam mais tempo fora do que dentro de casa, né, do apartamento, mas quando eles estavam ali, eles queriam que fosse algo muito mais acolhedor, e eu tava querendo montar uma coisa tipo, uau, que todo mundo olhasse, e não, eles queriam um aconchego, queria a casinha deles, o AP que fosse a cara deles ali, então eles sabiam, eles se conheciam tanto que, como ela falou, se eu tivesse colocado aquele aparadorzinho ali, ele ia deixar o pente, ela ia largar a chave, qualquer coisa assim. Então, a primeira coisa que eu errei e que eu falo muito pra vocês sempre é a questão de um bom briefing, tá? Mas eu não sabia de nada disso no começo. E eu tô contando essa historinha só pra vocês entenderem que às vezes a gente, quando inicia, a gente foca tanto nessa parte de projeto, na parte do visual, que a gente acaba esquecendo de criar etapas de como a gente vai funcionar, de como vai funcionar a nossa empresa, né? De como a gente tem que conduzir o escritório. E daí a gente fica focado em cada vez mais melhorar projetos e projetos, ou melhorar o processo que a gente acha que tem e que está criando, e a gente acaba esquecendo de se ver como uma empresa. E eu vejo que aí está o grande erro de qualquer escritório no início, tá? É muito raro você ver alguém que fez um planejamento para montar um escritório, alguém que até se enxergue como uma empresa, né? Na verdade, os profissionais terminam, né, o curso, conclui lá, aí acha que vai fazer o quê? Ah, pronto, vamos lá, pro próximo erro. Acha que vai ter um escritório com um lindo nome escrito na porta, Adriene Alves, Design de Interiores. Pronto, acabou com tudo, porque você já centralizou tudo em você, você já tá dizendo pro cliente assim, ó, tudo aqui sou eu, tá? Manda aqui porque eu faço tudo. Então, assim, você concentrou tudo em você. Então, o primeiro erro, né? O primeiro não, eu já até falei um primeiro, né? Mas um dos grandes erros iniciais é quando você acha que o escritório tem que ter seu nome. Vamos lá, por quê? Lógico que é um orgulho enorme você ser a pessoa que assina aqueles projetos, você é a pessoa responsável pela parte da criação dos projetos, mas isso não obriga que seu escritório tenha o seu nome, porque como eu falei, se o seu nome for o nome da empresa, isso quer dizer que tudo vai ser centralizado a você. Quando um cliente entrar em contato, a primeira coisa que ele vai querer é falar com você, ele vai reportar a você. Agora, se você coloca um nome na empresa, por exemplo, quando eu estava cursando, eu já pensei no nome A-Design. Eu amo esse nome porque é a junção de AD, o início do meu nome, né? AD de Adriene, e também A-Design, se referenciando a mim, né? Ah, aquela menina, aquela profissional, é A-Design. Então eu gosto desse nome, então desde o início eu gosto muito, e quando eu ouvi isso eu achei sensacional, eu falei pronto, isso pelo menos eu não errei, o nome do escritório é A-Design, e quando era marcenaria era A-Design, projetos interiores, A-Design, movelaria, então assim, eu sempre coloquei esse nome e eu acho que nesse ponto ok, então a gente está entendido sobre a questão do nome. Então, como eu falei, a gente não para estruturar algo, a gente não para se ver como uma empresa, e daí é onde lasca tudo. Porque a gente começa até a melhorar, como eu falei, o processo, entender mais como
fazer um render melhor, e daí um vai indicando pro outro, a gente vai criando um processo que a gente acha que funciona ali, e daí começa a atender um, começa a atender outro, e daí um indica pro outro, e começa a aumentar o volume dos projetos. Só que daí o que acontece? A gente começa a varar a noite, a gente começa a concentrar, como eu falei, tudo na gente, e daí a gente acha que tá bombando, pronto, nossa, tô varando noite, sinal que eu tô tendo altos projetos. Só que daí a gente começa a ver que, na verdade, a gente tá naquela corrida dos ratos ali, tá dia e noite fazendo muita coisa, mas não está estruturando nada. Então, como eu falei sobre o nome, se você tem intenção de crescer, de escalar, de ampliar o seu escritório, você tem que se ver como uma empresa para você não se tornar a eu-presa. Esse é o nome, tá? Porque o que acontece? Quando você não para fazer um planejamento, você não se vê como empresa. Agora, a eu-presa, ela nasce naturalmente, burronicamente, se é que existe essa palavra, ela já nasce e daí você tá lá, montando uma empresa onde você tá presa nela, onde você está tendo que criar todos os processos, fazer tudo e não parou nenhum momento para pensar. Então ela vai crescendo desenfreadamente, erradamente, ou seja, precipício abaixo, tá? Então por que eu falei sobre esse projeto e vou contar para vocês uma história aqui da minha vida, vou abrir para vocês a minha vida aqui mais uma vez, porque como eu falei, o canal é meu, então eu falo o que eu quero, penso o que eu acho, eu falo isso sempre para vocês entenderem que é o que? É as minhas verdades, são as minhas histórias e como foi para mim, tá bom? Se tiver errado, se tiver diferente para alguém, amém, são as minhas verdades. Vou contar para vocês uma história aqui, uma história não, a minha triste história. A partir de uma oportunidade, eu abri a minha marcenaria, né? Eu já estava há um tempo trabalhando no mercado para umas lojas, alguns marceneiros, alguns profissionais, e o meu nome como desenvolvedora ou como designer de planejados, graças a Deus, foi se expandindo, né? Caí na boca do povo aí no bom sentido, e daí um construtor me pediu alguns projetos e eu abri minha marcenaria. Não vou a fundo nisso porque não é o objetivo desse vídeo, mas assim, abri minha marcenaria. Aí eu abri minha marcenaria e comecei a crescer, fazer bastante projetos na minha cidade, e isso foi top demais pra mim. Só que eu saí, eu fiz uma migração mediante uma outra oportunidade do meu produto P para o meu produto G. Eu vou falar muito sobre isso depois para vocês, num próximo vídeo, quando a gente falar de prateleiras de produto, mas eu mudei do produto P pro G, tipo, eu saltei, eu nem fui pro M, nem fui por nada. E como eu falei para vocês, eu não tinha um planejamento, eu não tinha um direcionamento, eu não sabia como a empresa ia ser, ela só foi crescendo, sabe? As oportunidades, e daí eu fui caminhando, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e os projetos foram me levando, e daí eu fiz o quê? Eu parei de atender esses produtos P e comecei a atender o produto G. Só que assim, o produto P, ele era, como é que eu posso dizer? Ele era recorrente, né? Tinha sempre, tinha vários, né? Várias coisas, pegava vários projetos P. E daí eu optei por atender o produto G, só que muito esporadicamente, entendeu? Era uma coisa agora e depois de muito tempo. E daí quando eu parei de dar atenção para esse aqui, nunca entrava, era muito de repente, mas me consumia demais, me tomava tempo demais, me demandava demais de mim, então eu não atendia mais esse, que é o que tinha a saúde da empresa, o que hoje eu enxergo que é o que mantinha a minha empresa, para tentar atender esse, e eu não sabia, porque, e daí o que aconteceu? Parou esse, eu tinha meio que abandonado esse, e daí o negócio, despencou. Tá? E daí, como eu sempre falo pra vocês, a minha vida pessoal, da minha vida profissional, ela anda lado a lado, tá? Vou falar uma coisa pra vocês que eu não ia falar nesse vídeo ainda, mas só pra vocês entenderem um parênteses aqui, pra mim as coisas são bem assim, ó, certinho, é um triângulo, assim é melhor mostrar, né? É um triângulo. A ponta do meu triângulo sempre é Deus, tá? Na ponta do meu triângulo aqui, ó, sempre tá Deus. Agora, nesse
outra pontinha aqui dessa linha aqui do meu triângulo aqui, um lado é família, outro lado é trabalho. Então, se você imaginar aí o meu triângulo, Deus está no topo, família está aqui do lado esquerdo, trabalho do lado direito. Eles trocam de lugares aqui, mas sempre na mesma linha, tá bom? Então, como a minha vida é nesse formato aqui, então se o meu lado profissional despencou, o que aconteceu? Caiu aqui também, porque pra mim tem que sempre ter esse equilíbrio, tá, gente? Tô contando algo muito pessoal aqui, que é exatamente isso. Pra mim, o trabalho e a família, eles andam sim, lado a lado. Pode ter gente que acha um absurdo, mas como eu falei, são as minhas verdades e a minha realidade. Eu já vi que se eu tentar ser a profissional incrível, o que acontece? O meu lado familiar não vai dar certo. Se eu fizer ao contrário também, focar só aqui, ó, ai, dona de casa, do lar, maravilhosa, mamãezinha, bolo à tarde, eu me sinto um nada profissionalmente, então despenca aqui, daí os dois acabam indo pro brejo. Então, assim, pra mim tem que estar muito alinhado, família e trabalho. E quando a marcenaria despencou aqui, o que aconteceu? A minha família também. Eu me separei por um tempo do Douglas e foi muito difícil e eu não tinha, como eu falei para vocês, um planejamento de empresa, um planejamento de vida. Então eu contei tudo isso para vocês, eu abri o meu coração porque eu recebi uma mensagem falando sobre isso, né? Sobre a pessoa trabalhar muito, a pessoa se doar muito para a empresa, até ter clientes pra caramba, mas ela não se sentir realizada e nem sentir que tá andando. Então eu quero dizer para vocês que eu descobri o erro, eu descobri o problema de tudo isso, e o problema é a falta de planejamento, é a falta de se enxergar como uma empresa, mesmo que nesse primeiro momento você fale assim, olha, sou eu para tudo. Ok, não faz mal ser você para tudo, mas você precisa saber aonde é que você está, onde é que você quer chegar, você precisa saber quais são os processos, você precisa saber qual é o público que você quer atender, que foi o que eu falei. Sabe, às vezes a gente se forma e quer ter clientes, então a gente atende coisas muito distintas, sabe, que nem condiz com a gente. Eu fiz um projeto uma vez que eu falei assim, olha, eu não quero nem assinar esse filho, não quero nem dar meu nome, porque não tinha nada a ver comigo. Não que eu não tenha feito da melhor maneira possível, mas é porque foi o que eu falei, não condiz com o que eu tenho de interesse, e quando a gente está demandando um tempo para isso, a gente acaba esquecendo. A gente acaba se fechando para as oportunidades do que a gente mesmo quer. Então eu contei para vocês um pouquinho da minha vida e da minha história nesse vídeo hoje, para poder falar para vocês que, assim, para você que já trabalha na área, de verdade, sai desse piloto automático, sai dessa corrida dos ratos que você tá aí achando que o problema é você ter mais clientes, e daí você tem mais clientes, e daí você trabalha mais, e daí você não tem um horário, você não tem um planejamento, você não tem um público definido, você não sabe como que você vai conduzir, você não sabe nem como cobrar. E daí, gente, de verdade, é a bola de neve e é o fracasso disfarçado de sucesso. Tá? Porque a gente começa a se sentir um lixo porque você está trabalhando muito, não está focando em família, aí você foca na família, não dá tempo do trabalho e assim, vira o caos. Então o que eu quero dizer para vocês é isso, se você já está trabalhando na área, de verdade, eu decidi fazer uma série diferente aqui, e até uniformizada diferente, para você entender que o negócio é sério, você precisa se enxergar como uma empresa. Agora você fala, Adri, comecei agora, não tô boiando em tudo que você tá falando. Parabéns, meu amigo, você tá tendo a oportunidade do século, porque você vai começar do jeito certo, tá bom? Então eu vi que, mediante as mensagens que eu estava recebendo lá no Instagram, muito além das pessoas quererem saber como atrair o cliente, como projetar, elas querem saber como estruturar, sabe? Como se sentir, sabe? Criar uma empresa mesmo de sucesso. Então, parabéns, você já é uma empresa, acabei de me formar, ótimo, mas você é uma empresa e você tem que se comportar como tal. Você tem que ter tudo separadinho, tá bom? Então, eu vou vir com uma série agora, que tem lá a série dos projetos, continua, eu vou fazer intercalando tudo, né? A pessoa gosta de arrumar mais coisas pra vida, mas é porque
faz parte de mim, tá bom? Desde que eu decidi montar o canal e ensinar e falar muito mais, eu falei no início do ano lá, para quem tá no meu Instagram, que esse ano eu ia me dedicar para quem queria aprender. Então eu tô aqui, me dedicando num domingo à noite de novo, mas para poder falar e ensinar para vocês. Então, além da série do Projeto Sem Mimimi, que é o nome da série que eu ensino sobre design de interiores, design de planejados, eu vou ensinar essa. Eu até coloquei o nome aqui, peraí que eu vou pegar minha colinha aqui, que eu vou falar para vocês sobre... Ah, lembrei! Essa série vai se chamar Bora Arrumar a Casa, tá bom? E por que é Bora Arrumar a Casa? Porque eu quero que vocês façam o seguinte: assim como a gente para planejar uma casa, alguma coisa, a gente vai fazer isso com a nossa empresa, mesmo que seja tudo concentrado em você nesse momento, tá? Então a gente vai começar a olhar de cima, como se a gente estivesse vendo uma planta baixa, e a gente vai começar a organizar cada coisa, tá? A gente vai começar a imaginar que o nosso setor financeiro é o quarto dessa casa, é a parte de marketing, é a sala. Então, cada área da nossa empresa vai ser um ambiente dessa casa. Então, a gente vai começar a arrumar a casa, literalmente, para fazer tudo certinho e para você não se sentir um fracassado lá na frente, do jeito que eu me senti. Hoje tá tudo bem, graças a Deus, tô casada, ficamos 3 meses só separado. Só não, gente, parece que foi uma eternidade. Mas assim, eu quero fazer isso, eu quero que vocês entendam como funciona o negócio, então a gente vai fazer isso, tá bom? Ficou enorme esse vídeo, eu tô olhando aqui, já tá com 20 minutos, isso porque eu ainda vou pôr vinheta e tudo mais, mas assim, eu achei necessário, eu achei muito necessário falar sobre isso com vocês, a gente vai falar mais e já vou começar a gravar aqui, tá bom? Então, bora arrumar a casa e entender que nós somos uma empresa que, muito além da gente saber se o amarelo combina com o azul, a gente precisa saber que o nosso financeiro, o pessoal, né, o físico não pode estar no mesmo ambiente, na mesma conta do que o nosso financeiro da empresa, o jurídico. Isso não combina menos do que laranja com roxo, porque laranja com roxo combina, né? Mas assim, é isso, tá? Então, além da gente saber de projetos, eu vou falar de projetos, vou falar de clientes, tudo mais, mas a gente vai começar a arrumar a casa para que vocês comecem do jeito certo, e vocês que já começaram, para que vocês possam parar e organizar. Então, bora arrumar a casa!